Headbangers, voltamos com mais um Metal Relics pra vocês, pra falar, eu acho que pela primeira vez, né, sobre uma banda de black metal, mas é black metal ou viking metal? Boa pergunta, cara. Eu acho que começou com black, depois foi pro viking, aí eu vou misturar aí, Mas o álbum é incontestável. É incontestável. A gente vai falar sobre o Hammerheart, do Battery. Hammerheart é o álbum da banda Battery, que foi lançado em 16 de abril de 1990 e ele foi gravado entre junho e agosto de 1989, ali no Heaven Shore Studios, que fica em Stuvitsa, é o subúrbio da parte sul de Estocolmo, né? Na Suécia, que segundo o Corton, era um porão de uma casa grande ali, de um cara que tinha uns equipamentos ali de gravação do final da década de 70, que segundo ele, né, era inviável gravar discos ali, né? Mas mesmo assim ele gravou apenas 5 álbuns do Battery lá, né? Ele gravou o primeiro, o terceiro álbum, o quarto e o Hammerheart, né, cara? Isso porque é um lugar inapropriado para a gravação, né? Pois bem, é o quinto álbum da banda, né? E ele é marcado pelo quê? Pela uma mudança bem mais drástica, sonora da banda, né? Que tinha... O Battery é uma daquelas bandas da primeira onda do black metal, né? E que tinha aquele estilo muito mais rústico ali, um pouco parecido com o Venom, né? Mas depois ele foi mudando completamente. Eu acho que um primeiro sinal disso foi no Blood, Fire, Death, que ainda é um álbum extremamente violento em algumas partes, mas que já tinha alguns elementos de experimento, né, cara? Alguma coisa assim já mais trabalhada em termos de arranjo. E Hammerheart foi uma mudança muito grande, né, cara, na sonoridade. Eu também acho, cara, porque, como você falou no álbum anterior, o Battery, cara, ele já vinha assim, digamos assim... começando, vindo na contramão do chamado black metal, cara. Isso, né? Então muitos falam que o Corton, cara, assim, chamaria assim de, vamos dizer assim, um visionário. Sim. Ele já tava vendo aquela cena toda ali rolando do black metal, mas ele, pô, cara, eu vou por aqui agora, né? E eu não sei se pode citar assim, mas eu ouso dizer que seja o marco zero. Sim. E o início de um novo estilo, cara, né? Eu também, assim, eu considero em termos de consistência sonora, assim. Mas, assim, o Marco Zero fica difícil porque tu lembra que o Menor já também tinha feito alguma coisa, né, nesse sentido? Mas digamos que os elementos que você vê hoje no estilo que o pessoal costuma chamar de Viking Metal, né? Muitos deles estão ali presentes. Sim. Em Hammerheart. Era uma coisa um pouco inédita, né, cara? Tanto que serviu como base para outras bandas aí, cara, que já vieram, tipo o Imperial, Samael, o próprio Tiamat também, cara. Tem entrevistas do Corton, uma entrevista até em vídeo que você pode encontrar aí no YouTube, que ele falava que as letras, né, que ele escrevia, ele já não conseguia ter aquele senso crítico em relação à religião que ele achava que tinha. Então ele já estava buscando uma mudança na sonoridade dele, e ele, digamos que percebeu, né, que a Suécia era um lugar que tinha uma riqueza muito grande de mitologia, né, principalmente a mitologia viking, né? E ele começou a se interessar muito por isso, mas ele pensou assim, se for para fazer isso daí, vai ter que ser feito de forma certa, para que as pessoas deem credibilidade para esse trabalho. E eu acho que ele conseguiu, né? Sim, até pelo fato de, como tu falou, em relação às letras, assim, do ponto de vista dele, e algumas pessoas não entenderem também, né? Então ele acabou indo para esse outro caminho aí, entendeu? Descobrindo que tinha outras coisas, assim, digamos, como o próprio você falou, algo assim ligado à mitologia, né? Então, a exploração já começou aí. E vale uma coisa que eu acho impressionante nesse álbum, que além da sonoridade que é fantástica, as letras do álbum, elas são muito boas, cara. Parece ser uma coisa boba, assim, de falar, mas falando de maneira bem, assim, sem hipocrisia nenhuma. Quando você vai pesquisar tradução de músicas, assim, de diversas bandas, não importa de qual lugar, seja dos Estados Unidos, Inglaterra, enfim, de qualquer lugar, você consegue ver, assim, que a letra dos caras, às vezes eles querem impor uma reflexão tão grande que às vezes eles acabam não conseguindo passar uma mensagem de forma simples e clara, né? E às vezes, na verdade, vamos ser bem sinceros também, não é nada de mensagem subliminar, não. É que o cara escreveu a letra de forma mal escrita, né? Ele não conseguia passar a mensagem de forma mais clara e passou de qualquer forma. Aí cabe a pessoa também se esforçar para entender o que ela quis dizer. Que era o caso já ao contrário, sim, né? Da preocupação, de fazer algo dentro de uma perspectiva onde
se possa ler o conteúdo e ter um entendimento, assim, digamos assim, claro ali para você. É até o contrário da cultura brasileira, né? Que aqui no Brasil as pessoas escrevem umas letras muito mais simples, onde a mensagem é muito mais fácil de você entender. Não é porque é nosso idioma, não. É porque a gente escreve as letras dessa forma. Mas no caso das letras de Hammer Heart, elas são letras assim muito simples de você entender o significado. Acho que o Corton ele buscou assim muito conhecimento mesmo, buscou ir a fundo, né, nas histórias da Vikings, e eu acho que ele encontrou, cara, de certa forma, um pouco desse sentimento, né, e ele conseguiu passar em muitas situações esse sentimento nessas músicas, cara, onde você escuta e, pô, você se sente envolvido com aquilo ali como se você estivesse assistindo um filme em relação a isso, né, cara? É uma certa forma de imersão, cara, que eu acho impressionante. Quando você for fazer pesquisa sobre as letras de Hammer Heart, eu acho que você vai ter essa impressão, cara. No Hammer Heart, cara, ele consegue, assim, até uma surpresa, porque ele aparece como, assim, digamos assim, um grande cronista, né? Em relação a esse conteúdo, cara, né? Pô, é incrível. E além dele contar com uma certa clareza histórias, né, que ele também tem uma coisa da imaginação dele imaginar como seriam aquelas situações, ele também consegue passar isso de forma poética, né? E também sem perder a rima da melodia, né, cara? Então aí a gente já passa até para as músicas, né? Ela começa com Shores in Flame, que é uma música de apenas 11 minutos e 7 segundos. As músicas são longas nesse álbum. E ela começa de maneira bem discreta, né? Com o barulho das ondas, assim, que você já começa a sua imersão ali, né? E o Battery já tem isso nos outros álbuns que tem uma introdução, né? Então, esse também não foge um pouco. E ele já tem essa tradição, mas a imersão na história começa ali, né? E Shores in Flame, ela começa assim, já bem épica, né, cara? Já começa com essa sonoridade épica. E a letra dela é bem um lance viking, né, cara? Contando a história dos vikings que navegavam de barco, iam para outros lugares e faziam o que eles sabem fazer, né, cara? Destruir, tacar fogo nas costas, né? Shores in Flame é costas em fogo, né? Eles chegavam nas praias lá detonando tudo e invadindo e tomando para eles, né, cara? E a segunda música chama Valhalla, que também conta essa experiência do viking ali no barco, né, e todo o sentimento que ele tinha em relação ao que ele estava fazendo, que era uma questão que envolvia um pouco da religião, né? Existia uma violência exagerada, mas existia uma crença de que aquilo tinha que ser feito de alguma forma, né? Porque fazia parte da cultura deles, né, cara? A terceira música se chama Baptized in Fire and Ice. Essa pra mim é uma das melhores do disco. Também essa é foda demais, cara. É uma música clássica demais, foda. E a letra dela é muito louca, né? Porque ela fala sobre um cara... É um lance meio... Já começa um pouco mentiroso, né? Porque, assim, é um cara lembrando da vida dele, inclusive quando ele era bebê. Ninguém lembra da sua vida, ninguém lembra de nada quando a pessoa era bebê, né? Uma viagem. Mas ele lembra, assim, do orgulho que era ele ser batizado pelo pai dele e tal. Aí ele fala que quando o pai dele ergue ele pra cima, ele lembra que era o melhor, o céu mais bonito que ele já havia visto. A lembrança de um bebê, né? Mas ele já é velho tendo essas lembranças e tal da relação dele com o pai, que também pode ser revista de novo na música Father to Son, né, que é de pai para filho, que mostra essa cultura do pai que passa todos os ensinamentos para o seu filho seguir nessa vida dele, né? É uma outra música também muito foda, cara, também. Sim, uma das melhores do disco, né, cara? Depois entra os riffs ali. Fudido pra caramba. Pra caralho, e aí é que tá, né? É claro que o álbum ele perdeu aquela velocidade que o Battery apresentava nos outros discos, mas as guitarras são muito pesadas nesse disco, né? Elas são músicas cadenciadas, mas não perde peso, né, cara? A outra música é Song to How Up High, e a música 6 se chama Home of Onsen Brave, que numa versão mais recente do álbum elas foram juntadas, né? E o álbum ele se conclui com On Road to Azabe, que é um dos grandes hits da banda, Battery. A música é espetacular, é também uma outra história belíssima, 10 minutos e 23 segundos. Segundo o pessoal fala que essa música ela é um resumo total do Battery, inclusive também um fato importante que ela é o único registro em vídeo oficial da banda também. Cara. O primeiro e o único videoclipe que os caras têm, e aí já entra também uma situação interessante de a gente comentar, que no clipe aparece ele e outras figuras, né, que esses figuras seriam aí o Kotar, que tocava baixo, né, e um cara com um nome muito bizarro que a gente vai colocar aí na terra, que é o Vorf, eu vou pronunciar assim, que ele tocava bateria, percussão, né. A banda Battery, ela sempre foi muito imersa de mistérios, né, cara. E muita gente acha que o Corton era um cara que tocava todos os instrumentos, que a banda não tinha integrantes, mas na verdade tinha. No começo tinha, certamente,
E depois fica até hoje essa dúvida de se existiam outros membros ali a partir do Blood, Fire, Death, porque no Blood, Fire, Death você tem no encarte esses mesmos caras ali em fotografia e se creditados no álbum. Na verdade, falando em Battery, é um mistério gigantesco, cara, na história dessa banda, porque se você pegar os encartes, realmente tem ali, né, creditado o nome de outros membros de banda. Sim. Baixista, né, baterista, e como todos assim sabem a história do Corto, né, ele é conhecido por ser era conhecido por ser um multi-instrumentista. Então a questão é, todos falavam assim, a banda é de um cara só? Essa é a pergunta. Esses caras existem realmente, né, esses outros instrumentistas existem realmente, cara? Na verdade, sim, ele era a mente principal, obviamente, né? Mas ele não fazia tudo sozinho, né? Ele sempre contratava pessoas assim, e esses caras, eles acabam se repetindo em pelo menos 2 álbuns, que é o Blood, Fire, Death e o Hammer Heart. E a produção do álbum, ela é acreditada em uma figura que existe ali desde os primeiros álbuns do Battery, né? Que é o Björn Boss Forsberg, né? The Boss, que também é o nome do próprio Corton, né, cara? O nome real dele. E aí muitas pessoas pensavam que seria o próprio Corton esse cara, né? E fica essa dúvida, né, cara? Esse mistério. Mas depois que ele morreu, né? Descobriu-se que também ele poderia ser o pai dele, na verdade. O cara que é o dono da Black Market Records, né, cara? Mas isso, eu tenho até a foto aí pra você ver. E eu vou colocar também aí o link de onde eu tirei essa foto e da pessoa que explica agora, onde ela encontrou esse senhor. Se é realmente isso... Fica por sua conta, né? Por sua conta, entendeu? Muita pessoa acha que o The Boss seria o próprio Corton, né? Se ele queria fazer um mistério proposital, eu acho que ele foi bem sucedido. Porque até hoje, com toda essa situação de internet, é difícil você chegar a uma certeza de se ele era o pai dele ou não, se tinha integrantes ou não. Ligar uma coisa com a outra. Você buscar, né? Falando um pouco ainda sobre a última música do disco, On Road to Asa Bay, ela conta a história já do cristianismo, né, cara? De uma pessoa que chega ali nas ilhas dos Vikings. É a entrada do cristianismo na Escandinávia, né? Sim, e já chega com aquela situação, né? Empurrando aquela religião, falando que as pessoas dali tinham que criar uma igreja, senão elas seriam punidas por Deus e tal. E aí tem o contraposto, né? Tem a revolta das pessoas que estavam lá, dizendo que você que tem que fazer a sua própria igreja, foda-se tudo. Não venha pra cá não, que aqui já existe. Então tem esse outro lado, né? Tem uma série, não sei se vocês gostam de série e tal, mas tem uma série muito bacana do History, que se chama Vikings, né? Sim. Que ela conta a história ao contrário, né? Ali em Vikings aparece, numa dessas navegações aí dos Vikings, eles chegam ali na Inglaterra, onde já era um local católico, e sentam a ladeira nas igrejas lá, saquearam tudo e tal. É o contrário, mas enfim, ali nessa história é o contrário, é o cristianismo que chega ali para tentar se apoderar ali da cultura do pessoal da Escandinávia, né? E eu vou falar aqui uma curiosidade sobre a capa desse álbum, que é sensacional, né, cara? Uma arte muito bacana. Linda demais. E que ela, na verdade, ela é uma obra do senhor Frank Dixie, chamada The Funeral of a Viking, que ela foi retirada de um museu. Né? Isso, é um quadro que foi retirado de um museu. Ele é um quadro mais completo, né? Tiraram uma parte ali do quadro, que representa um funeral ali, deles empurrando ali um viking ali que faleceu para o mar, né? Para ser queimado ali no mar. A última jornada de um viking, né? Uhum. Então, assim, outra coisa que vale ressaltar é que nessa época o Corton ele tinha em torno de 25 anos, né, cara? Era um cara muito jovem para ter feito o disco com essa qualidade, com esse conteúdo, né, cara? É bom o cara ressaltar isso daí, que ele era um cara jovem, mas ele era um cara que tinha ideias realmente um pouco à frente ali da sua época, por isso que ele é muito exaltado até hoje por todos os seus trabalhos que ele fez ao longo dos anos com o nome Battery. Ele veio a falecer em 2004, né? Exatamente, né? Então, fica aí o legado da banda, né? Quem sabe o Battery não volta a aparecer aí no canal pra gente falar um pouco mais sobre toda a obra dessa banda, né? Mas espero que vocês tenham gostado aí do Metal Reds com Hammer Hearts. E aí vale a pena a gente também falar um pouco sobre aquela, digamos, ressalva que algumas pessoas têm em relação ao black metal, né? Tem muita gente que tem em relação a uma certa ressalva em relação a esse estilo. Eu peço para que você desconsidere essa ressalva, pelo menos em relação a esse álbum. Se você nunca ouviu falar em Battery, e muito menos nesse álbum, aconselho demais você escutar esse álbum aí, que você vai mudar de opinião sobre muitas coisas, porque é um álbum realmente espetacular. É porque a fase assim, mais, digamos assim, obscura do Corton, né, chega uma certa divisão, né, porque se você for ouvir Battery hoje e pegar o Hammer Hearts, com certeza você vai ter assim, né, vai ter um impacto, né. Agora, se você for atrás dos materiais do Hammer Hearts para trás,
digamos assim, que você vai encontrar lá assim, as extremidades que realmente começou, mas como a gente falou aqui, a visão do cara era tão grande que ele estava na frente de um tempo dele, entendeu? Então, É isso aí. você vai encontrar coisas assim, diferentes nos álbuns anteriores também. Vale a pena você dar uma sacada aí no Hammer Heart. Mais uma coisa, em 2013 a Decibel Magazine fez uma lista dos 100 melhores álbuns de black metal, onde o Hammer Heart figurou na posição 30, junto com outros 4 álbuns da banda Battery, né? São eles o Under the Sign of Black Mark, o debut deles, o Battery, Blood, Fire, Death e o álbum The Return, né? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Assine o canal e Power Metal. Valeu!